Aí, né? Prontinho. Então vamos lá, família, vamos falar sobre esses 3 itens: a contrapartida, a acessibilidade cultural e também o nosso plano de distribuição ou plano de comunicação, dependendo da característica e da realidade do seu projeto. Beleza? Então vamos lá. O que é uma contrapartida? Vou resumir em quase uma frase, praticamente, né? Mas a contrapartida é uma ação cultural ou um benefício cultural oferecido em troca do apoio. Ou seja, o Estado está te pagando, o Estado, quando eu digo não o governo do Estado, mas o Estado no sentido do o governo em si, né? O Estado está te dando 50 mil reais para você fomentar a cultura. Qual que vai ser qual que vai ser a ação ou produto cultural que você vai dar em troca por esse apoio? Basicamente, a premissa de uma contrapartida é essa, e geralmente as contrapartidas têm característica de impacto social e formação, certo? Elas são exigidas em 98% dos editais. Eu não me lembro de ter participado de um edital que não pedia uma contrapartida. Geralmente os prêmios, os editais de premiação não têm contrapartida, certo? Mas aqui a gente está falando de editais de fomento. Então, são editais que você tem que apresentar um projeto. Um de premiação, você só apresenta um portfólio, um currículo. Enfim, elas garantem, né, esse retorno social e cultural, e também elas ampliam o alcance e o impacto do seu projeto. E aí, família, eu quero que vocês imaginem que a contrapartida ela não é um projeto a mais dentro do seu projeto. A contrapartida tem que ser um braço do seu projeto. Como assim? Vamos lá. Eu vou fazer um projeto de espetáculo de teatro. A minha contrapartida não pode ser, por exemplo, um evento de um show de rap, que não tem nada a ver com o espetáculo, com o tema do espetáculo de teatro. Mas a minha contrapartida para o meu projeto de teatro pode ser uma oficina, pode ser uma apresentação desse mesmo espetáculo, mas com entrada 100% gratuita, pode ser a apresentação desse teatro em uma escola, em um centro cultural, pode ser uma oficina, não só de teatro, mas, por exemplo, uma oficina de escrita de projetos culturais, porque entra, nesse caso, ela, mesmo que não é uma escrita de projetos de teatro, mas é uma oficina que conversa com os editais. Então, você vai estar profissionalizando também a sua área. A sua contrapartida pode ser também uma roda de conversa com os atores antes ou depois do espetáculo. Pode ser um making-off do seu projeto, mas aí você tem que fazer um making-off muito bonitinho, tem que ter aquela cara de não só de make-off feito por fazer, você tem que falar sobre a iniciativa também, certo? Então, esses são alguns tipos de contrapartida. A gente tem as contrapartidas sociais, quando, por exemplo, o seu projeto já é uma oficina ou o projeto principal é por exemplo, do teatro mesmo. Você pode oferecer uma oficina gratuita como contrapartida. Pode ser também doação de ingresso. O meu projeto ele vai ser um projeto de espetáculo e a gente vai cobrar ingresso. Então, a contrapartida é que você vai destinar parte dos ingressos para uma associação, ou parte dos ingressos vão ser gratuitos, e aí você coloca uma condição para resgate desses ingressos. Por exemplo, a sua oficina sendo 100% gratuita também pode ser uma contrapartida. Eu, por exemplo, já usei isso. Na oficina de produção cultural no hip hop que a gente realizou em março, que é a versão pocket desse curso, o que aconteceu, família? Gente, eu vou precisar pausar 5 minutinhos, porque meu fone simplesmente descarregou sozinho do nada. Eu vou trocar de fone, tá bom? 1 minutinho. Enquanto isso, fiquem com a previsão do tempo. Hoje, em Salto, faz 30 graus.
No momento, em Sorocaba, a temperatura é de 23 graus Celsius com céu parcialmente nublado. Eu te amo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Passas com mínima de 17 graus. Conseguem me ouvir? Eu preciso que alguém fale para mim. Ah, eu vi os joinhas. Então, perfeito. Muito obrigado pela previsão do tempo. Estava aqui fazendo a previsão do tempo enquanto esperava. É que eu tenho dois fones, gente. Um que é sem fio e o normal. O sem fio eu uso ele bastante porque ele é muito bom. Mas enfim, voltando, família. Que tipo de contrapartida que eu fiz nessa oficina que eu realizei em março? Era um edital que era a sobra da Paulo Gustavo de 2023. Então, os editais eram menores. As linhas de fomento eram de R$ 3.000. Não dava para eu ficar fazendo muita coisa com R$ 3.000. A gente sabe que R$ 3.000. Eu consegui contratar 3 pessoas para esse projeto. Eu, a oficineira de acessibilidade e o designer gráfico. Foram 3 pessoas contratadas no projeto inteiro. Então eu pensei, tá, o que eu vou fazer de contrapartida para uma oficina online? A gratuidade das inscrições. Então foi uma oficina 100% gratuita. Então a gente conseguiu fazer essa contrapartida, né? E aí é um exemplo de oficina gratuita para projetos culturais. Então, outro tipo de contrapartida social, você pode levar o seu projeto para ONGs, ou você pode levar conversas e oficinas relacionadas ao seu produto cultural também, certo? E aí a gente tem outros tipos, que são as contrapartidas culturais, que são, por exemplo, eu vou fazer um projeto de batalha de rap. E aí eu vou fazer de contrapartida uma exposição sobre a história do rap. Vou fazer uma pesquisa, fazer alguns painéis com a história do rap. Isso é uma contrapartida cultural. O meu projeto vai ter uma apresentação a mais que vai ser em um outro local, ou vai ser uma apresentação pública. O meu projeto é um espetáculo de teatro e ele é em uma casa particular, uma casa de eventos particular. E aí, uma das apresentações vai ser em praça pública. Isso é uma contrapartida cultural também. E aí você tem as educacionais, que são não só as oficinas, palestras e workshops, mas também a publicação de um material didático. Por exemplo, para quem fez o curso de produção cultural no hip hop que a gente fez esse ano, ele durou 2 meses. E aí, esse curso, a gente desenvolveu uma apostila de produção cultural no hip hop. Essa apostila, esse material que a gente publicou junto do curso para os alunos, serviria como uma contrapartida educacional. Você pode levar essas atividades para escolas, por exemplo, os projetos que a gente fez esse ano. O projeto da Batalha dos Reais, o projeto da Nandona, de oficina de poesia, e o meu projeto de livro. As contrapartidas foram contrapartidas educacionais, porque a gente levou palestras socioculturais para as escolas, em todos os projetos. Então, isso também conta como uma contrapartida, certo? Então, gente, algumas dicas, alguns erros, e aí eu vou mostrar um exemplo depois para vocês de uma contrapartida, tá bom? Eu decidi fazer um exemplo diferente, dado que os editais do PROAC abriram, né? Os de hip hop, já tinham alguns outros já abertos, né? Mas agora abriram os restantes, que são com a verba do governo federal. Não ironicamente, o governo do estado está pegando esse mérito para eles, mas na verdade só abriu porque o dinheiro veio do governo federal. Mas enfim. Então, gente, ainda estou com um pouquinho de voz de finalzinho de gripe, né? Então, gente, a gente vai ter alguns erros e algumas dicas, certo? O principal erro que às vezes, eu já cometi esse erro, tá? É fazer uma proposta de contrapartida que não tenha conexão com o seu projeto, que é aquilo que eu falei no começo, né? Então, você vai fazer uma contrapartida, ela tem que ser um braço do seu projeto. Por exemplo, a sua contrapartida é uma macieira, o seu projeto é uma macieira. A sua contrapartida tem que ser um braço dessa mesma macieira. Você não pode plantar um pé de maracujá como contrapartida. Então, gente, ela tem que ter alguma ligação com o seu projeto, tá? Não pode ser algo jogado, algo genérico só para cumprir tabela, como a gente fala, certo? E também pensar que a contrapartida, gente, ela tem que ser custeada pelo edital, certo?
Não é porque é contrapartida que tem que ser a produção dela tem que ser de graça. Então, por exemplo, você vai contratar um profissional para dar uma oficina de contrapartida. Esse profissional tem que receber. Ele tem que receber pelo trabalho que ele está fazendo. Mesmo que a contrapartida, por exemplo, tenha entrada gratuita. Mas todo mundo que trabalha no seu projeto recebe por ele, recebe pelo trabalho realizado. A gente vai falar mais disso na aula de amanhã, sobre a questão do orçamento e ficha técnica, certo? Mas então, outra dica que os avaliadores também avaliam. Se você está incluindo essa contrapartida no seu projeto como um todo, tanto no cronograma quanto no orçamento. E quando eu digo cronograma, não é se você está colocando ela no meio, antes ou depois do seu projeto, mas se a contrapartida dialoga com o seu projeto. Então, você, por exemplo, tem um projeto de batalha de rima. E aí a sua contrapartida é uma oficina sobre rap, uma oficina de rima. Você pode fazer essa oficina tanto antes da batalha acontecer. Então, sei lá, minha batalha acontece em março. Então, a minha oficina vai ser em abril. A sua oficina pode acontecer em março também, durante a batalha, do mês da batalha, e pode acontecer depois do final do evento principal do seu projeto. Não tem problema. Você pode encaixar da melhor forma, de acordo com a sua realidade. Eu já fiz contrapartidas. Por exemplo, essas que a gente realizou esse ano, para os 3 projetos que eu citei mais cedo. O meu projeto de livro, a contrapartida foi junto do mesmo evento principal, porque o meu projeto previa lançamento do livro nas escolas. E a contrapartida do projeto era uma palestra sobre hip hop nas escolas. Então, o que eu fiz? No dia do lançamento, eu levei a palestra também. Então, eu juntei as duas coisas. No projeto da Batalha dos Reais, a contrapartida do projeto, ela não foi antes do início, mas ela também não foi lá no final. Ela foi, acho que, se não me engano, no primeiro mês do circuito. O circuito durou 5 meses. No primeiro mês, a gente fez a contrapartida. Já o projeto da Nandona, a contrapartida foi no final do projeto. Não, foi o contrário. O da Nandona foi no começo. Não, é isso mesmo, perdão, eu comi bola. O da Nandona foi depois do projeto dela. Já tinha encerrado o projeto dela, aí depois que a gente fez a contrapartida, que foi uma palestra de poesia com outro artista. Não foi nem a Nandona que deu a palestra, foi o Vini, do Isla 015. Então não tem problema você colocar a sua contrapartida antes do projeto, durante ou depois. O importante quando a gente fala de ter conexão com o cronograma é que ele dialogue com esse cronograma, certo? Isso vale também para o objeto do projeto, né? O contexto, o tema do seu projeto. Tem que ter um diálogo. Projetos de hip hop, quando a gente fala de hip hop, a gente fala dos 4 elementos, né? Então, você pode, por exemplo, um projeto que é um festival de hip hop, colocar uma oficina de um elemento, porque nesse caso, coube colocar, por exemplo, um festival que vai ter break, grafite, DJs e MCs. Então, a gente vai ter os 4 elementos. Você pode colocar uma oficina só de break, não teria problema, certo? Você não precisa colocar uma oficina para cada elemento, certo? Então, gente, vamos para um exemplo aqui de contrapartida. Só um minutinho. Vou pegar aqui. Esse aqui, gente, é de um projeto de PROAC, porque como a gente está aí com o PROAC de hip hop aberto, eu vou colocar esse aqui, certo? Esse era um projeto que eu estava desenvolvendo para o PROAC desse ano, para quando abrisse, mas agora que abriu, eu decidi que não vai ser a hora desse projeto ir para a pista, por questões de planejamento a longo prazo, enfim. Então, esse projeto eu não tenho problema em mostrar para vocês, porque não vai ser esse que eu vou apresentar no edital, não tem o risco de você pegar, enfim, porque isso acontece, né? Teve aluno meu que contou que, né, teve projeto roubado, enfim. Então, gente, a contrapartida, na hora que você vai detalhar ela, se você planejou ela bem lá no esqueleto, você já tem tudo pronto dela, você tem que criar os textos e organizar essa ideia, né? Então, família, você vai meio que fazer um mini projeto dentro do seu projeto. Então, aqui, a contrapartida desse projeto específico, ela era uma oficina de produção cultural no hip hop. É aquela oficina que eu realizei em março.
Então tá aqui, eu faço a apresentação desse projeto, certo? A oficina é uma iniciativa, eu faço aquele mesmo esqueminha que a gente aprendeu, certo? De texto. Aí depois eu falo qual que é a acessibilidade. Ah, não tá aparecendo? Tá aparecendo para vocês, família, ou só pro Lipe? Alguém confirma para mim, Pra mim tá aparecendo, mano. tá? Tá suave. Pra mim tá. Pra mim tá aparecendo também, normal. Ô Fê, tenta entrar e sair da chamada. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá bem pequenininho aqui. Ah, eu vou aumentar o zoom então para vocês. É porque eu tô com duas telas, então para agora mim tá sim. sempre grande. Isso. Fechou então. Então aqui, gente, eu fiz o texto de apresentação da minha contrapartida, certo? Aí aqui eu listei qual que seria a acessibilidade da contrapartida, que são as legendas automáticas nesse caso, que era uma oficina online. Aí eu listei os profissionais envolvidos na contrapartida, que era a produtora executiva e o arte educador convidado, que seriam, na verdade, né? E aí eu coloquei algumas outras informações ou informações gerais, que é a quantidade de vagas, o curso, informando que o curso é 100% gratuito, qual que é a plataforma que a gente vai usar, se a gente vai emitir ou não o certificado, e um resumo da duração, que seriam, na verdade, isso aqui seriam 5 encontros. Mas no caso desse projeto, 4 encontros, totalizando uma aula por semana, com um total de 1 mês de duração. Certo? E aí eu coloquei rapidamente o objetivo geral da contrapartida e justifiquei a contrapartida também, pensando num projeto de PROAC, que aí você vai concorrer com o estado inteiro, certo? Que é bem concorrido. Então você tem que entregar, assim, o top do top da sua qualidade de criação de texto. E aí, beleza, temos aqui a contrapartida do projeto. Então, é quase que um mini projeto dentro do seu projeto, na hora de você montar ele ali para apresentar, certo? E também na hora de planejar ele, é isso basicamente. Só que tem que ter a ver. Nesse caso, a contrapartida era uma oficina de produção cultural no hip hop, porque o projeto principal era um projeto para a linha de hip hop. Inclusive, se vocês quiserem comprar essa contrapartida aí de mim, eu dou essa oficina ainda, fala com nós. Participo do projeto de vocês. Então, gente, a gente tem essa contrapartida, certo? Com relação a contrapartidas, alguma dúvida? Vou aproveitar para beber uma água. Alguma dúvida, algum comentário? Não. Tudo pela ordem. Nenhuma dúvida. Então, fechou, gente. Estava terminando de tomar minha aguinha, porque gripe é isso. Repouso e muita água. Então, gente, agora nós vamos para o próximo tema. Vamos lá. Que é a inclusão ou acessibilidade nos projetos culturais, certo? O que é a acessibilidade cultural? Bem, elas são práticas que servem para garantir a inclusão de pessoas com necessidades especiais nos projetos culturais, certo? E aí a gente tem um leque gigantesco de formas de, e não só nesse sentido de pessoas com necessidades especiais, mas a inclusão e a acessibilidade cultural, elas servem para garantir que a cultura chegue para todos os tipos de pessoas e corpos. Então, esse é o conceito da acessibilidade cultural. Então, gente, como que... Deixa eu ver aqui a pergunta do Lipe. É obrigado a colocar os objetivos na contrapartida? Olha, eu nunca vi um edital que obrigou. Eu nunca vi um edital que... Eu nunca participei, pelo menos, de um edital que detalhava como que era a sua contrapartida. Geralmente, eles pedem um plano de contrapartida. Aí vai de você colocar ou não. Pensando em edital do PROAC, que é o edital mais concorrido do Estado, quem participar do PROAC, até a linha de hip hop, que não é uma das linhas mais competitivas, se eu não me engano, os números do ano passado, eu acho que estavam em 20 vagas para 3 ou 5 mil inscritos.
Então, imagina que você vai concorrer com mais de 3.000 projetos no estado de São Paulo. Eu recomendaria você colocar o objetivo, entendeu? Porque é aquilo, você tem que ganhar pela excelência na escrita do projeto, entendeu? Inclusive, uma dica que eu dou para o PROAC, se vocês são como eu, artistas, produtores ansiosos, não levem no sentido de não passar num PROAC não significa que o seu projeto não é bom o suficiente, porque o PROAC ele é muito competitivo, família. É muito pouca vaga para muita gente. Claro que dependendo do projeto, se for um projeto meia boca, obviamente. Mas às vezes a gente apresenta projetos incríveis e não passam, e tá tudo bem, tá? Você não é o edital, no sentido de a não aprovação do seu projeto no edital não significa necessariamente que é um mau projeto, certo? É bom a gente fazer uma revisão, uma autocrítica de analisar onde que a gente errou, mas eu recomendo vocês a não se martirizarem tanto, certo? Porque eu já fiz isso com o PROAC. Aí eu fui entender os números do PROAC, aí eu percebi que não, firmeza. A linha de hip hop teve ano que foi menos de 2% de aprovação entre a relação inscritos e aprovados. Então, é outra dica para vocês na hora que forem participar de editais maiores. Tentem detalhar o máximo possível do projeto, mostrar que vocês sabem fazer. Por exemplo, quem é de um coletivo, o proponente, o cabeça do projeto, tem que ser a pessoa que tem mais currículo, mais tempo de profissão na área. Por exemplo, no meu coletivo de hip hop tem uma pessoa que está na área há 20 anos. E a galera mais nova que está há 2, 5 anos. Eu recomendo que o proponente seja essa pessoa que está há 20 anos, porque vai contar também, certo? Então, família, pode falar, Lipe, vi que você levantou a mão. É que assim, tipo, no nosso projeto é que a Laís não tá aqui. A Laís, ela é preponente, mas só que o Iodin, que é o apresentador, você tá me ouvindo? Tô sim. Só que o Iodin, que ele é o apresentador, que ele também é da nossa equipe. Ele tem, tipo, 8 anos porque ele batalha, mas só que a Laís, ela tem formação, tipo, relações públicas, produção cultural no hip hop. Eu acho que ela fica como mais em destaque, né? Mesmo não tendo tanto tempo no hip hop, né? Nossa, que bom que você fez essa pergunta, porque eu estava para citar exemplos assim, que às vezes isso não é uma via de regra, né? Às vezes, por exemplo, no caso da Laís, eu colocaria ela como proponente, porque beleza, ela não tem tanto tempo, mas ela tem mais formação na área, entendeu? Então, eu colocaria ela. Fazer essa balança, certo? De tempo de currículo e se o currículo e o tempo condizem também, certo? Vai muito de você entender o seu contexto. Nesse caso, eu colocaria a Laís como proponente, manteria ela. Mas eu destacaria também depois, na ficha técnica, que o mestre de cerimônia tem experiência. Porque também vai contar, né? Não é só o proponente, é toda a sua equipe. Certo? Então, voltando para a questão da acessibilidade e da inclusão nos projetos culturais. Por que ela está sendo exigida? Porque ela traz a inclusão como valor social e cultural, e porque há um tempo que já está se entendendo, o governo já está entendendo a necessidade da acessibilidade estar mais e mais presente. Então, quem é mais velho, da minha geração para baixo, vamos dizer assim, quem cresceu ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, viu essa diferença, essa adaptação pública mesmo, da esfera pública a questões de acessibilidade. Antigamente, pega o exemplo dos ônibus. Acho que o ônibus é um ótimo exemplo disso, né? Que antigamente era uma caixa de metal. E hoje em dia não, os ônibus eles têm elevadores, têm bancos maiores, com mais espaço, tem as indicações. Isso vale também para espaços públicos em geral, praças, centros culturais. A gente tem toda essa preocupação com a acessibilidade. Porque a cada dia mais a gente entende que vivemos em uma sociedade plural, certo? E aí, gente,
Vou falar rapidamente dos impactos, né? Por que é bom para vocês fazerem isso? Porque no começo, quando foi exigido a acessibilidade em projetos culturais, muita gente torceu o nariz. Só que pensa do ponto de vista, agora apelando para o individualismo dessas pessoas que não conseguem pensar no próximo, até para essas pessoas seria bom ter medidas de acessibilidade, porque o seu produto cultural vai ser visto e consumido por mais pessoas. Então, até para essas pessoas, porque teve pessoas que acharam ruim quando os editais começaram a exigir uma verba, que parte da verba fosse para acessibilidade. E eu acho que vocês já devem ter visto, de pessoas que achavam que a verba era muito grande. Mas isso, você vai estar expandindo o seu público, você vai estar valorizando a inclusão na sociedade. E os editais não são feitos para resolver problemas também, através da cultura, problemas sociais. Então, eles também devem servir para trabalhar a questão de acessibilidade, de tornar a nossa sociedade mais inclusiva e acessível. E aí eu quero que vocês façam uma experiência depois. Colhem em algum evento cultural de música e com um abafador de ouvidos. E aí eu vou deixar você, eu vou falar só para vocês fazerem isso. A hora que vocês fizerem, vocês vão entender o porquê, certo? Para vocês entenderem. Então, gente, que tipo de acessibilidade a gente pode usar? A gente vai ter, agora eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Só um minutinho, vou apresentar aqui os exemplos. Só ajeitar bonitinho. Pronto. A gente vai ter, no geral, 3 tipos de acessibilidades. A acessibilidade atitudinal, a acessibilidade comunicacional e a acessibilidade de formação e também a arquitetônica. A de formação também pode entrar como atitudinal, tá bom? A atitudinal, família, são comportamentos, atitudes, também podem ser formações para eliminar esses preconceitos e barreiras sociais. E, para além disso, né, vou dar alguns exemplos. Vamos lá, uma acessibilidade atitudinal muito interessante que a Brandini trouxe na aula da manhã. Que hoje eu estava, inclusive, pensando isso no meu projeto de hip hop. O Espaço Kids. Um Espaço Kids dentro do seu evento de hip hop ou do seu evento cultural, por exemplo, é uma medida de acessibilidade para as crianças, que muitas vezes não são pensadas nos eventos culturais. Por exemplo, um espaço adaptado... Não, perdão. Outro exemplo de acessibilidade atitudinal. Você ter uma profissional capacitada no seu evento para receber e guiar e lidar com pessoas com necessidades especiais. Você ter uma assistente social, uma psicóloga ou alguém que é formado especializado em acessibilidade em geral. Isso também é uma acessibilidade atitudinal. E aí as de formação que também são atitudinais. Você pode formar, aí existem 2 tipos. Você pode formar a sua equipe em acessibilidade. Então, por exemplo, eu estou produzindo um projeto de álbum de metal. E é um álbum de lançamento digital, não vai ter show. E aí, como que a gente estava pensando, como que a gente vai tornar esse projeto acessível, né? Para além do óbvio, que é a questão de você fazer texto alternativo na divulgação, legenda automática e lyric vídeo, e etc. Porque é um lançamento de música digital. Não tem como colocar libras, não tem como colocar um profissional para receber as pessoas, porque não vai ter um público, né? Porque só a gravação e lançamento do álbum. Então a gente pensou em formar a equipe do projeto inteiro, não só os músicos, formar toda a equipe técnica e os artistas em acessibilidade cultural. Então, você pode dar formações de acessibilidade para a sua equipe. Por exemplo, no meu projeto, a gente vai dar uma oficina de Libras para todos os profissionais, para todos os artistas, todos os atores, os músicos e também para a equipe técnica. Isso é uma forma de acessibilidade atitudinal de formação.
Ou também você fazer oficinas dedicadas para esse público. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer uma oficina de grafite. Meu projeto é um projeto de encontro de grafite. E aí, a minha medida de acessibilidade desse projeto é dar uma oficina de grafite para um público especial. Ou, por exemplo, para pessoas de terceira idade, ou para crianças. Não sei se tem alguém aqui do grafite, mas tem até certa idade, você tem que estar ali junto com a criança grafitando, porque a criança não tem força para apertar o spray. Isso é uma das coisas, certo? Então você pode fazer isso também. Você pode dar formações culturais para o público especial, com necessidades especiais. Isso também entra como uma acessibilidade atitudinal. Então você promover esse ambiente acolhedor, inclusivo, ou você dar formações em acessibilidade, contam como acessibilidade atitudinal, certo? Aí agora a gente tem a comunicacional. A comunicacional como está aqui no exemplo, é aquela que garante que a comunicação seja acessível. Ou seja, você pode colocar o mais comum que a gente tem visto, porque é algo que está bem colocado na sociedade hoje em dia, né, por causa todos esses anos que a gente teve de adaptação de acessibilidade do Estado brasileiro, né? Então, tudo que sai do governo tem ali a caixa de Libras. Enfim, eventos públicos agora também tem que ter obrigatoriamente profissionais de Libras. Então, o que tá sempre assim, o primeiro que a gente pensa do comunicacional é tradução ao vivo em Libras. Aí a gente tem legendas em vídeos, mas não é qualquer legenda, você tem que ter a legenda, se eu não me engano, é com alto contraste, que é para a pessoa conseguir ler, porque às vezes a pessoa ela também tem alguma certa dificuldade de leitura. Ela não é 100% cega, mas ela tem, por exemplo, a minha mãe, ela tem dificuldade de leitura. Ela não consegue enxergar. Eu mesmo, se eu fico a 2 metros de distância dela, se eu não me engano, ela já não enxerga meu rosto inteiro. Então, para esse tipo de pessoa, você tem as legendas em alto contraste. Audiodescrição, por exemplo, autodescrição, materiais adaptados em braille ou, como está aqui, fonte ampliada em alto contraste. Isso são medidas de acessibilidade comunicacional, certo? Ou seja, você está trabalhando a questão de comunicação para as pessoas. E também a linguagem, não só toda essa questão de Libras, braille, audiodescrição e etc., mas também uma comunicação acessível, certo? E aí isso entra tanto em atitudinal como em comunicacional. Enfim, agora a gente vai para a próxima. Essa é mais difícil da gente conseguir fazer nos editais de cultura, porque não tem tanta verba para isso. Essa geralmente é um tipo de acessibilidade que geralmente o pessoal usa em projetos que prevê, por exemplo, projeto de ponto de cultura, projeto de arquitetura ou de restauro, por exemplo, que é a acessibilidade arquitetônica, que é você fazer alterações e adaptações arquitetônicas, como o próprio nome já diz, do seu espaço para receber esse público, como rampas de acesso, elevadores, aquele que eles colocam para cegos, eu esqueci o nome agora, fugiu. Se alguém puder colocar aqui nos comentários, o professor de vocês vai agradecer, tá? Editais de ponto de cultura, se eu não me engano, é porque eu não vou falar que sim ou não, porque ainda não participei desse tipo de edital. Mas editais de ponto de cultura, pelo que eu me lembro, eles exigem esse tipo de adaptação ou de acessibilidade. E aí você pode, por exemplo, mas aí, nesse caso, não dá para colocar só isso. Por exemplo, o meu projeto é um projeto de batalha de rima. E ele vai acontecer em várias praças da cidade. E aí, essas praças já estão adaptadas, porque são espaços públicos, e os espaços públicos já são, por lei, adaptados há alguns anos. Então, a praça já tem rampa de acesso, o banheiro já é adaptado, o acesso ao palco e ao camarim dos artistas é adaptado, e etc. Isso não conta, só isso não conta. Não dá para você colocar só isso como acessibilidade. É bom você pensar nos seus projetos em locais acessíveis. Eu espero que você já tenha feito isso desde sempre.
é algo que eu sempre pensei, tá, o meu local é fácil de chegar, mas quando o pessoal chegar, é fácil de ficar nesse lugar? Tem local para sentar? Esses locais para descanso e para sentar, eles comportam todos os tipos de corpos? Esse local tem rampa de acesso? O banheiro desse local, enfim. Você não pode colocar só isso, porque também os editais exigem que você despenda parte da verba para acessibilidade. E eu acho que está certo. Tem que despender, sim, parte da verba em acessibilidade. Podem torcer o nariz, mas eu acho que está certo. Eu sei que a nossa categoria não ganha tanto quanto deveria, mas é bom a gente essa obrigação, porque a gente começa a pensar nisso sempre, até chegar o momento que virou tão comum que a gente não precisa dessa exigência de acessibilidade. A gente vai chegar numa sociedade acessível. Aí é o meu lado utópico falando, certo? Então, gente, isso que é acessibilidade em projetos culturais, beleza? Aí eu vou dar um exemplo aqui de um plano de acessibilidade para vocês. Aí aqui eu faço uma breve apresentação, né? O projeto firma seu compromisso com a promoção da acessibilidade. Isso é bom para falar, para verem que você pensou nisso de verdade. Você não só jogou lá a acessibilidade no seu projeto, porque é obrigação. Então, a gente colocou que está em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com o edital, e que o objetivo é garantir que todas as atividades sejam acessíveis e etc. Aí a primeira, a gente já coloca que todas as nossas atividades foram pensadas que vão ser realizadas em instituições de ensino, que já possuem essa infraestrutura, né? Porque as escolas públicas já têm que ter, hoje em dia elas têm que ter até assistente social ali acompanhando e etc. Mas isso aqui não é o suficiente, porque a escola já tem. Aí a gente acrescentou, como é um projeto de hip hop nas escolas, etc. A gente colocou que também vai ter, e é um projeto, esse projeto específico tem muita palestra, porque é em escola. Tem algumas apresentações artísticas, mas o principal dele eram palestras de formação cultural nas escolas, com temas transversais. Então a gente fala de hip hop e saúde, hip hop e autoestima, hip hop e planejamento de carreira, enfim. Então a gente vai falar muito. Então a gente colocou intérprete de Libras em todas as rodas de conversa, certo? E também a gente colocou a questão da acessibilidade na divulgação digital. Que todas as imagens vão ter o texto alternativo, certo? Que é aquele que descreve o conteúdo visual, que usam os leitores de tela, certo? A minha mãe, se não me engano, ela está começando a usar esses tipos de leitores. E também a linguagem clara e simples, que é aquela questão dos textos que tem que ser, não só a linguagem tem que ser clara, objetiva e de fácil também, mas a questão do alto contraste. É que nesse aqui a gente não colocou o alto contraste, certo? Aí a gente também citou a acessibilidade na contrapartida, que como é uma oficina online, a gente colocou a legenda automática, certo? E aí a gente também colocou que uma medida de acessibilidade é a promoção do acesso universal. Isso é tornar o seu projeto também acessível, que é a gratuidade de todas as atividades do projeto, nesse caso do Festival de Arte e Educação. E também a gente teve a questão da acessibilidade pelo meio digital na contrapartida. E isso permite, por exemplo, essa oficina aqui, permite que vocês que nunca vieram para Salto estejam falando comigo. E a gente esteja trocando ideia e trocando conhecimento e saber. Então, gente, isso é a acessibilidade em projetos culturais, tá? Não é você só pensar por obrigação, é você pensar em como que o seu projeto pode não só incluir, mas incluir e fazer com que essas pessoas se sintam incluídas, se sintam parte desse projeto. Todos os tipos de corpos, todos os tipos, enfim. Alguma dúvida sobre acessibilidade? Alguma pergunta? Algum comentário? Ou podemos passar para a próxima? Beleza, eu vou só tomar um golinho d'água, tá, família?
Aí uma boa pergunta, Lipe. A Brandini está aqui, eu não sei se ela está aqui ainda. Ela seria melhor para responder isso. Eu acho que entra, mas depende de como você vai fazer essa inclusão do público LGBTQIA+, certo? Tem que ver como que você vai justificar essa inclusão. O que vai ser feito para incluí-los no seu projeto. Por exemplo, uma lista trans, se for um evento num local não público. É uma boa. É uma boa. Eu acho que isso entra também. Você dar formações para esse público específico, você fazer medidas que assegurem a participação desse público específico no seu projeto, dedicar parte dos ingressos, ou seja, parte da bilheteria para esse público, também é uma forma de acessibilidade. É algo muito novo, essa questão da acessibilidade na cultura, então a gente está se entendendo ainda quais são as medidas, etc. E eu acho legal isso, porque faz a gente pensar. Eu mesmo, todo projeto cultural que eu termino, eu mando ele com as ideias que eu tive de acessibilidade para uma colega minha que tem uma empresa de acessibilidade. Aí eu falo, faz sentido isso? Ou eu estou viajando, tipo, isso é realmente acessível? Eu estou tornando meu projeto acessível? Eu mando para ela me devolve, não, nesse caso dá para fazer algo assim, nesse outro caso eu acho que ficaria melhor assim. Então é legal essa troca. Então, gente, vamos para a próxima parte. Vamos falar de plano de distribuição e ou divulgação. Vamos lá. O que é um plano de divulgação ou distribuição? São estratégias ou planos para... Aí tem dois tipos, né? O de distribuição de produto cultural e o de divulgação. Mas as duas são formas de fazer o seu produto ou o seu evento cultural chegar ao máximo possível de pessoas. E também é uma forma de você... Esse plano é o que vai conectar o seu público-alvo do seu produto cultural, certo? E aí, qual que é a diferença? Na verdade, o plano de distribuição, a gente geralmente usa quando a gente vai distribuir um produto cultural. Então, o nosso projeto é um livro, é a publicação de um livro. A venda desse livro faz parte do plano de distribuição. A gente vai fazer um álbum de rap. A forma que a gente vai distribuir essa música nas plataformas de streaming é um plano de distribuição. Aí a forma que a gente vai divulgar o lançamento dessa música é um plano de divulgação. Por isso que tem projetos que tem os dois tipos de plano. Tem o de distribuição e o de divulgação. E tem alguns que tem só o de divulgação, certo? Por exemplo, um projeto de evento cultural onde não vai ter necessariamente um produto cultural físico ali ou algo do tipo, certo? E aí a gente tem algumas etapas, né? Que a primeira, para você pensar como que a gente vai distribuir, é identificar o nosso público-alvo, que vocês já fizeram por causa daquela outra aula, então vocês já estudaram o público de vocês. Aí nisso você vai escolher por onde que você vai fazer essa distribuição e essa comunicação. Eu vou vender meus livros no Mercado Livre, vou vender pelo meu Instagram pessoal, eu vou vender de boca em boca, de porta em porta, eu vou vender na rua, eu vou distribuir gratuitamente nas escolas, igual eu fiz com o meu, eu vou vender na Amazon. Isso tudo tem que estar nesse plano. Então, agora a divulgação. Eu vou divulgar o meu projeto no Instagram, vou divulgar no Facebook, vou divulgar no TikTok, vou divulgar em rádios regionais da minha cidade, vou divulgar o meu projeto, mandar o press release dele para portais da área, por exemplo, portais de teatro, portais de cultura em geral, portais de hip hop, como o Noticiário Periférico, o Gampanzan ou o Bocada Forte. Isso tem que estar no seu plano. Então você tem que escolher a forma que você vai distribuir ou comunicar ou divulgar o seu projeto. Aí dentro disso, você vai fazer o seu cronograma de divulgação, que é praticamente um cronograma dentro do seu cronograma geral. A gente vai falar de cronograma amanhã, tá bom? E aí você vai desenvolver esse cronograma e dentro dele você vai pensar o orçamento. E aí eu recomendo, principalmente para a PROAC, você ter um profissional de comunicação, porque o PROAC ele exige que você apresente um plano de comunicação, certo?
Então, vamos lá aqui, ó, família. Eu vou pegar aqui agora um exemplo para vocês de plano de distribuição e um plano de divulgação e marketing. Deixa eu apresentar. Vamos lá. Esse primeiro aqui é um plano de distribuição. Esse aqui é de outro projeto. Esse aqui foi esse foi o plano de distribuição do meu livro que eu publiquei agora esse ano sobre a história do hip hop, tá bom? Vamos lá então. Esse foi para um edital municipal. Então ele não era tão concorrido, ele não era tão exigente, eu não fiz um plano mega detalhado na inscrição. Então nesse aqui eu coloquei que o livro foi distribuído em 2 escolas da cidade. Essas escolas seriam selecionadas após a aprovação do projeto e 25 cópias seriam 25 cópias para cada escola. Outras 20 cópias seriam distribuídas entre grupos e coletivos da cidade. 10 cópias ficaram com o autor para uso posterior. 20 cópias foram doadas à biblioteca. E a gente fez o lançamento do livro em 2 escolas. O livro também contou com versão de audiobook. E a gente contou também com a palestra junto do livro, que é a contrapartida social. Então, esse foi o plano de distribuição do meu livro. Num projeto de álbum de rap, por exemplo, ou álbum de música, né? Seja álbum de rap, de rock, de punk, de metal, do que quer, música clássica, música eletrônica, reggae, enfim, música. Como que é o meu plano de distribuição? Você vai detalhar quais redes de streaming você vai publicar essa música. Então eu vou publicar no Spotify, no YouTube, no Deezer e no SoundCloud. E aí você vai também detalhar a estimativa de visualizações que você tem para cada uma dessas redes sociais. De acordo com os números que eu tenho aqui nessa rede que eu vou divulgar, eu pretendo alcançar tantas pessoas com essa publicação. Distribuição de livro. Eu vou vender o livro, então eu pretendo vender tantas cópias. Tantas cópias vão ser doadas. E por aí vai. Você vai explicar como que será distribuído. Então, isso aqui é só você pegar aquele planejamento que você fez lá na primeira aula, o esqueletinho do seu projeto, certo? Todo aquele planejamento, e você vai detalhar essa parte de como você vai distribuir o seu produto cultural. Por exemplo, eu vou fazer uma escultura, meu projeto é uma série de esculturas, ou o meu projeto é uma exposição de arte, é uma exposição de grafite, uma exposição de arte contemporânea. Como que eu vou distribuir? Onde que vão ser os locais dessa exposição, por exemplo? Depois da exposição, você vai fazer o que com essas artes? Você vai guardar para uso posterior? Você vai doar? Como é que você vai fazer com essas obras? Isso também está dentro do plano de distribuição. Eu vou fazer um projeto de audiovisual. Então, você vai informar aonde que esse projeto audiovisual vai ser distribuído, em quais redes sociais, vai ser YouTube. Vou tentar vender meu projeto para streaming. O meu projeto audiovisual vai participar de festivais de audiovisual. Tem que estar também no plano de distribuição, certo? Aí o plano de divulgação e marketing. Bem, aqui, gente, eu fiz esse aqui já era pro PROAC. Então, ele está bem mais detalhado, certo? Então, aqui, a gente faz esse aqui era um plano de divulgação que ele não estava finalizado. Então, a gente fez um plano de distribuição geral, porque no projeto ele seria definido após a aprovação. Então, a gente ia contratar um profissional de marketing para revisar tudo isso. A gente tinha ainda uma estimativa de quantidade. Então, aqui eu falo que o plano de divulgação do projeto vai priorizar o ambiente digital, e aí, essa aqui foi uma ótima defesa do porquê não imprimir panfleto. Por uma questão socioambiental mesmo, para evitar lixo. Porque eu já percebi ultimamente que ficar distribuindo panfleto de evento, a pessoa ela vai pegar o seu panfleto, vai guardar na mochila, no bolso, na carteira e nunca mais vai ver. Ela vai lembrar do seu evento depois, quando ela entrar no Instagram e ver e falar, pô, eu tô com o panfleto dele. Então, o panfleto, geralmente os flyerzinhos, é meio complicado porque metade vai para o lixo. Já saibam que dos 300 que vocês imprimirem para distribuir, 150 vão para o lixo. Assim, eu não estou aqui para ficar vendendo sonho. Então, essa é a realidade do rolê.
E eu tenho certeza que vocês já pegaram algum panfleto de alguma coisa, guardaram no bolso e nunca mais o lembraram dele. Foram lembrar quando foi abrir a máquina de lavar roupa e estava cheio de fiapinho na roupa e você falou, puta, é agora. Então, gente, eu evito, a produtora Quinto Elemento, a gente não trabalha com panfleto. Mas dá para você fazer um banner para deixar, por exemplo, numa escola, num centro cultural, na rodoviária, se é uma cidade de interior igual aqui, dá para você deixar o banner do seu evento na rodoviária, que aí é muito mais legal do que você ficar distribuindo panfleto, você contratar alguém para ficar ali no sol, distribuindo. Quem aqui nunca trampou como panfletando? Eu já fiz panfletagem para imobiliária várias vezes ali em Datuba, enfim. Então, gente, é algo que a produtora, a gente não faz panfletagem nos projetos, porque é um investimento que não volta tanto para a gente. Então, a gente prefere, por exemplo, pegar esse dinheiro e impulsionar a publicação do Instagram. Para a gente compensa mais, para o nosso público, de acordo com o estudo de público de vocês. Porque eu posso estar falando isso, mas às vezes o público, a realidade local de vocês é outra. A realidade local de vocês, a galera ainda divulgar em panfleto físico é uma realidade boa, é uma estratégia boa. Então, usem, certo? Porque o final, essa estratégia de marketing, como está aqui, ela visa alcançar o público-alvo de forma direta, engajadora, em conformidade com as diretrizes do edital. Certo? Aí a gente vai detalhando mais um pouco essas estratégias. Beleza. Quais são? As do Instagram. A principal plataforma, né, do projeto é o Instagram. Aí a gente já sabia mais ou menos quantas artes, então a gente sabia que ia ser uma média de 20 a 30 artes. Então a gente colocou 23 para ficar ali no meio termo. Então a gente colocou, serão desenvolvidas 23 artes digitais distribuídas em carrosséis e stories para essa plataforma. Aí a gente coloca, né, que o conteúdo é visualmente atrativo e atraente, informativo, e aí a gente segmentou para os públicos, que é as escolas de ensino médio, escola de ensino fundamental e para a oficina. Aí o material de apoio físico, a gente fez o backdrop. Para quem não sabe, o backdrop é aquele... Vocês já viram esses eventos que o pessoal vai e tira foto atrás de um logo do evento? Isso é um backdrop, por exemplo. Aí tem backdrop de palco, de público, enfim. Então a gente pretendia fazer o backdrop também, isso conta como material de apoio físico para o projeto. A gente teria uma assessoria de imprensa, que é o envio dos press releases, e aí a gente ia enviar press releases para veículos de comunicação. A gente colocou 3 press releases, mas não são 3 veículos, tá? Porque são 3 modelos diferentes. A gente ia divulgar em jornal, portal e portal especializado em hip hop. Então a gente ia fazer 3 tipos de press, um para jornal físico, um para portal e um para portal especializado em hip hop. Certo? Então, a gente decidiu que a gente ia fazer esses 3 tipos de assessoria de imprensa. Aí a gente continua a detalhar um pouquinho mais, né? A inauguração do festival, as atividades na escola e a oficina, certo? Aí aqui a gente fechou falando sobre a questão também das conformidades ao edital. Isso é bom, isso é legal você colocar sempre que você tiver algo que você vê que está ali bem em conformidade com as regras, você pode citar isso de leve, certo? Tal coisa a gente está fazendo em conformidade com o edital, porque isso mostra que você leu o edital de cabo a rabo. Gente, PROAC, quem quer participar de PROAC se prepara, porque não é só ler o edital, você vai ler o edital, vai ler o manual de prestação de contas, vai ler o manual de identidade visual, e PROAC é complicado. Eu mesmo que estou aí há 5, 6 anos, não, 5, 6 anos trabalhando com o edital, fora os outros anos de cultura, até hoje cansa ler edital do PROAC, que é uma linguagem mais técnica, tem mais coisa para ler, mas assim, leiam de ponta a ponta. Eu vou sempre reforçar isso, tá bom? Então aqui a gente falou que todo o material, aqui a parte da acessibilidade, é interessante você falar aqui também, não só lá na parte da acessibilidade. Então aqui a gente falou que todo o material de divulgação, impresso, virtual e a parte da imprensa, a gente colocou, né, a questão dos logos da secretaria e etc., conforme o manual de aplicação de marcas, que mostra que a gente já sabe disso. O designer que trabalha para a produtora
ele já trabalha com edital cultural há pelo menos 5 anos, então tem alguns manuais que ele já sabe de cabeça, ele só dá uma olhada para caso mude, né? Porque tem ano que muda algumas coisinhas, diretrizes, certo? E aí a gente fala, né, que tudo vai ser feito por profissional e etc. Aí aqui a gente continua detalhando um pouquinho mais, né? Todos os materiais vão ser enviados para aprovação prévia, porque o PROAC, tudo que você for fazer de divulgação, de flyer, de peça de divulgação, tem que ser aprovada pela comissão antes de você postar. Então, amanhã eu vou falar disso, que na hora de você montar seu cronograma, você tem que pensar nisso também, esse período entre você enviar a arte, a comissão avaliar, te devolver essa avaliação, e beleza, se eles aprovarem, ok, mas e se eles devolverem? Que você tem que ajustar. Aí você tem que pensar nesse período de ajuste do design, envio do design e a devolutiva deles de novo. Então, na hora de pensar no cronograma, amanhã nós fala disso, mais detalhadamente. Aí aqui, a gente fala que o material também vai ser disponibilizado em formato acessível, em observância à lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Recursos como texto alternativo, imagens e linguagem clara, certo? Aí aqui a gente já fechou aqui também que a comprovação vai ser feita por meio de clipping, etc. Isso é um plano de comunicação, de divulgação, de marketing do projeto, quando você não tem exatamente o plano já montadinho, porque às vezes é um projeto que você já executou, ou um projeto que você está reativando, ou um projeto que você está planejando há pelo menos 1 ano atrás, então você já foi atrás de todas as questões dele. Então se você já tem o plano, não, a gente vai divulgar tantos dias, tantas horas, tudo bonitinho, você coloca isso. Mas se você não tem, e se, por exemplo, o PROAC a gente tem até dia 12 de janeiro, mas eu, por exemplo, eu vou ter que terminar os meus projetos de PROAC até dia 5 de dezembro. Eu tenho que terminar 5 de dezembro, porque eu tenho outras coisas, né? Não tenho só o PROAC para fazer da vida. Então, nesse caso, dá para você fazer um plano de distribuição mais geral, mas mesmo assim detalha bem o que você tem. E demonstra que, mesmo não tendo um plano de divulgação completo agora, você já sabe o que tem que ser feito e já está se preparando para isso. Você já tem noção do que é. Por exemplo, aqui, a gente não detalhou todas as artes, tudo bonitinho, mas a gente detalhou falando que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente vai utilizar as redes sociais, vai fazer a gente já tem mais ou menos a previsão de quantidade de arte, a gente tem toda essa preocupação socioambiental, a gente tem a questão de pensar na acessibilidade de todos os materiais, a gente tem profissional especializado que sabe trabalhar com o manual de aplicação de marcas do PROAC, e por aí vai. Isso vai contando pontos, entendeu? Então, gente, é isso sobre o plano de comunicação, certo? E aí, até os rios que você faz, se eles estiverem previstos aqui, o rio que vai ficar gravado, você vai ter que colocar um logo. Se é, por exemplo, um stories ao vivo do seu evento, não tem nem como colocar um logo, mas se você vai fazer um rios do seu projeto divulgando ele antes. Minha batalha de rima, o meu espetáculo de teatro vai acontecer dia 10 e no dia 5 a gente vai lançar um vídeo do diretor da peça fazendo a divulgação. É interessante consultar o manual de aplicação de marcas do edital para saber se eles têm regras específicas para esse tipo de material. Porque se eles tiverem, eles vão ter. Deixa eu ver, plano de comunicação e de divulgação é a mesma coisa, né? Exatamente, é a mesma coisa. Tipo, plano de comunicação, de divulgação, de marketing, são a mesma coisa, com nomes diferentes, certo? Então, família, alguma dúvida sobre o plano de divulgação, sobre a contrapartida ou sobre a acessibilidade em projetos culturais? Quem daqui que estava correndo com o PROAC? Era a Carla ou era a Irene? A Irene é Beatriz, na verdade, né? Eu estou fazendo o edital para São Paulo, aqui, e encerra dia 21, que é um projeto, 9ª edição do edital para música em São Paulo. É uma coisa. Legal. Mas está
Tá corrido, né? Tá corrido demais, porque eu tô fazendo um projetinho colocando uns convidados junto para ter mais embasamento, assim, para, né, para ter força. E aí você tem que correr atrás da galera, não tem currículo, você tem que bolar. Olha, um pé no saco, viu? Eu sei como é. Um pé no Eu sei saco. como é. Ontem eu consegui falar com a moça da cultura lá aqui em São Paulo, liguei lá, que ela que deu o cursinho e ela que vai ser, falou sobre o projeto, no cursinho que a gente fez aqui na oficina, no Casarão, na Vila Guilherme, na Casa de Cultura, ela falou, olha, a gente quer entender, assim, tem que ser uma forma, não existe um jeito de você escrever a lá tá a planilha do jeito que a gente manda, mas a forma que a gente entende o projeto num todo. Tem que ser fácil da gente entender. Por isso que Exatamente. você está fazendo isso para mandar para a gente, tem que ser ali o que ele quer dizer. Entendeu? Aí eu falei, Exatamente então, isso. e os artistas, tudo que vão participar, tem que ter pelo menos algo deles ali, uma fotinho de show, enfim, mas o importante é o currículo da pessoa jurídica, que tem experiência, que já vende shows, e o teu que você está encabeçando, liderando. Esse é um dos importantes, entendeu? Sim. Falou. Então, a gente quer entender, uma coisa fácil da gente entender, ela falou. Eu falei, tá bom, então, esclareci umas dúvidas com ela lá, muito gentil. Eu falei, dá mais oficinas pra gente aí, porque aquela foi maravilhosa, um frio na Vila Guilherme, vocês, você foi? Claro que fui. Não, a gente está pensando nisso aí sim, porque vai abrir agora outros, acho que o CUT SP abriu, CUT SP da prefeitura, entendeu? A gente vai fazer isso, olha, foi maravilhoso, foi muito bom, porque os artistas, eles são leigos. Eles são leigos. Sim. Entendeu? Ontem eu consegui depois tentar, porque o telefone é ocupado direto, acho que todo mundo ligando, né? E ele sai para a rua, entendeu? Então, eu consegui falar bastante tempo com ela, uns 10 minutos, assim. E aí, você tem que ligar. Tem dúvida, você vai ter que ligar. E, inclusive, isso que você fez é sensacional. Eu sempre oriento para que quando alguns colegas de produção vêm perguntar para mim, eu não estou conseguindo tirar dúvida, eu falo, gente, liga na comissão, liga na secretaria, porque eles vão responder. Estou obrigada a responder para você, não tem como. Exatamente. Obrigado, entendeu? Inclusive, então, o que acontece? Aqui no caso, eu tenho os cantores convidados, se eu falo que os artistas são convidados, eu coloco o nome deles e não pego assinatura e nem RG, o que vão falar para mim? Olha, cadê a assinatura deles e o RG? Só tem o nome das pessoas, tem que ter o nome das suas assinaturas. Então, vamos pensar que quem está sendo privilegiada sou eu e a equipe técnica. Então, de alguma forma, tá o nome dos artistas, os convidados, vai ter que pôr o nome dos artistas, vai ter que pegar o telefone, o RG ali, a assinatura e a rubricazinha, vai ter que colocar. Então, isso está sendo difícil. Não, eles vão pensar, ela está sendo privilegiada, já me deram um toque. Eu falei, então, vou atrás. Está sendo mais, mas estou conseguindo, entendeu? Então vai dar tudo certo. Depois eu quero saber sobre o PROAC, porque realmente eu estava esperando todo mundo aqui louco para saber, mas eu nem sei que jeito saiu, como saiu, de que forma saiu. Então, hoje, eu vou até entrar aqui, hoje não, né? Ontem saiu eu acho que foi o CUT SP. Deixa eu entrar aqui no... CUT SP, que, nossa, vai ser um marco, não sei como é que vai ser, que vai ser bom, que o que eles estão dando de curso e oficina aqui nas museus, nas casas de cultura, no monte aí de escola, esse CUT então. tá mandando bala, tá tendo de tudo lá, tudo que você pode pensar de curso, mas você se inscreve e aí você às vezes não consegue, é muita gente, entendeu? É muita gente, muita demanda, entendeu? Aí, você entra aqui eu vou até mandar o sitezinho aqui do Fomento para todo mundo também no grupo. Eu vou mandar aqui no CUT SP, ele envolve também os interiorzinhos, ou não, é só aqui para capital, acho que para capital. Não, o CUT SP, ele tem até cotas para o interior. Ele tem 60%, acho que das vagas são para o interior. Eu não lembro agora de cabeça. É isso mesmo, tem uns cursinhos. É isso, né? Tem dá uns cursos para Campinas, para Sorocaba, os cursinhos, eles vão dar esses cursinhos. Inclusive, essas cotas de interior foram uma vitória do Fórum de Hip Hop dos anos 2000. Eu conheci a galera que estava nesses fóruns. E antes não tinha, né? Era no Deus dará. Tipo, não tinha uma cota para o interior. Então, a maioria dos projetos era tudo da capital. Mas, então, gente, está aberto para o PROAC ICMS, que é o de captação de recursos com empresas, né? Vai até o dia 31/12. Valor é 2 milhões por projeto, é isso mesmo? Eu não sei. É o teto. É o teto. É o teto. Você pode pedir menos.
Aí a gente tem o de produção e manutenção de projetos culturais de mulheres na indústria criativa. Esse, se você tem um coletivo, um trabalho cultural voltado para mulheres de pelo menos 2 anos. Aí a gente tem elaboração e realização de cosplay inédito. Esse aqui eu achei bem diferente, gostei. Nossa. Aí tem produção de conteúdo de realidade estendida, AR, VR, XR, esse aqui já tem uns anos que tem, né? A gente tem execução de intervenção imóvel protegido e tombado, manutenção, conservação e restauro, que é aqueles que eu comentei, né? Esse aqui é interessante, eu acho que esse é bom para quem tem ponto cultural, etc. Aí a gente tem apoio à produção e lançamento de curta-metragem temático. A gente tem biblioteca, plano de trabalho. Esse deve ser legal, porque dá para fazer muita biblioteca popular, e tem vários módulos, né? A gente tem 200, 400 e 600 mil. Aí a gente provavelmente deve dar para fazer bastante reforma, essas coisas. Quando é valor assim, Aí a gente tem plano de trabalho para museu, plano de trabalho para espaço cultural, para pontos de cultura. Esse deve ser provavelmente para espaço cultural que já tem toda a documentação, não é igual Cultura Viva, que é para criar novos pontos. Aí a gente tem produção e manutenção de projetos culturais na indústria criativa para público 60+. Esse aqui é um edital esse edital, por si só, ele já é uma puta medida de acessibilidade. Eu achei super interessante. Deixa eu ver quem mais. Aqui tem o de produção e manutenção de projetos culturais das periferias, ou seja, não necessariamente projetos de hip hop, mas projetos de cultura em geral que são realizados nas periferias exclusivamente, e é produção e ou manutenção. Ou seja, você pode produzir algo novo ou você pode dar continuidade a um projeto que você já tem nas periferias. Aí a gente tem o de hip hop, que é o fortalecimento da cultura hip hop. A dica que eu dou para vocês, família, é que o de hip hop você tem que incluir os 4 elementos. Não adianta fazer um de rap. E não adianta fazer um de rap com uma oficina de break. Por exemplo, você tem que ter os 4 elementos no seu projeto. Aí você tem o fortalecimento da cultura LGBTQIAPN+, que também é outra medida de acessibilidade, o projeto por si só. E aí a gente tem, por último, do CUT SP, né, que é o fortalecimento dos saberes e fazeres das culturas populares e dos povos e comunidades tradicionais. Ou seja, para terreiros, para quilombos, para tribos indígenas, para esse tipo de público cultural, não só de público, mas também de cultura. Então, gente, dica para vocês, os editais vão até o dia 12/1, temos aí 2 meses de inscrição, dá tempo, mas também não vão deixar para a última hora, porque é corrido. A hora que vocês começarem a ler os editais, vocês verem a documentação de PROAC, é uma delícia, família. 12/1? 12/1. 12/1. 12 de janeiro, encerra as inscrições. Eita. Então, tem um tempinho, dá um tempinho aí. Não, dá um tempinho, tem um tempinho bom. Dá tempo. Nossa. Eu mesmo comecei um projeto hoje, porque eu decidi mudar o meu projeto que já estava pronto para o PROAC, estava só esperando abrir. Aí eu falei, não, vou fazer outro. O CUT SP, então, o CUT SP também é uma chance também, né? Sim, todos esses são CUT SP. O PROAC juntou, então? Então, o PROAC, na verdade, deixa eu voltar até aqui para você. Juntou com uma verba de não sei o que da Aldir Blanc, foi isso? Exatamente. Ai, que coisa complicada. Então, na verdade, coisa complicada e assim, um problema muito grande do estado de São Paulo, né? Mas vamos fingir. Explica assim, por quê? Por que seria um problema grande para o estado de São Paulo? Ele juntou com a. Porque, na verdade, o CUT SP, todos esses editais aqui do CUT SP deveriam ser fomento do estado de São Paulo. A PNAB, porque a PNAB da Aldir Blanc é uma verba do governo federal. Então, sim, o CUT SP, ele deveria ter acontecido junto aqui do PROAC Fomento, que é os editais, né, que já encerraram. E aí, além todos esses editais aqui deveriam ser do PROAC, porque eles são, o CUT SP sempre
do PROAC Edital. A linha de hip hop sempre foi do PROAC Editais. Em todas essas linhas. Aí, esse ano, o que o governo do estado de São Paulo fez, né? A gente viu tudo o que aconteceu, né? A gente viu aí o cunhado do prefeito fazendo show de R$1 milhão, né? Enfim. E aí, esses editais, eles ficaram segurando, falando que seriam da verba da PNAB, mas, na verdade, não era para ser da PNAB esses editais. Era para eles já terem aberto com o dinheiro do estado de São Paulo. E o dinheiro do governo federal ter aberto novos editais. Mas aí, por algumas brechas na legislação, eles conseguiram fazer isso. E aí foram menos vagas, né? Tivemos menos vagas. O certo seria ter mais, porque São Paulo, em tese, era para ser o... Nossa, demais! Assim, é o edital é o estado que mais arrecada, então era para ser o edital que tem... Então, assim, enfim, né? É aquilo. Daria para a gente fazer uma aula sobre isso. Esse edital aqui que eu estou lendo, para a nona edição de música, na oficina, elas falaram, a gente está simplificando o máximo para vocês, não sei o quê. Pô, é simplesmente 58 páginas, parece que pegaram o edital de lá de trás, misturaram, fizeram uma mistureba, as numeração, que eu imprimo, eu gosto de imprimir, pegar o papel que o jornalista, eu adoro ler. Então, você pega as numeração das páginas, 34, depois vem 38, tá tudo errado. Não, é isso, tá bagunça. Aí eu fui fazer um cursinho com a professora, que já era parecerista, hoje ela dá cursinho, eu mostrei, pedi, poderia abrir no slide aí para a classe? Tá bom, quando ela falou assim, você vai assustar seus colegas, que esses dias ele podia. Eu falei, professor, nossa, só 58 páginas, gente, tá bem complexo. Então, ela falou que ia ser simples na oficina, vai ser simples, nós estamos fazendo isso. Eu falei, aí eu pedi para ela, não dá para vocês prorrogar, deixar depois do dia 21, Camila, porque a gente está aqui, a situação não está... Olha, muito difícil, porque tem outro para trabalhar, tem outros, mas pode acontecer, mas eu não te garanto. Não, esse ano estava tão bagunçado o fomento do governo do estado, que o PROAC do ano passado, de 2024, teve algumas linhas, alguns projetos que começaram a receber o dinheiro há 2 meses atrás. Um atraso gigante para sair resultado, para chegar a verba. Foi aquela coisa boa, né? Tarcísio voando, Ricardo Nunes a milhão. Mas é isso, família. Se preparem para os editais. Vamos chegando ao fim de mais uma aula. Então, amanhã, gente, a gente vai falar do tema que seria o de hoje, né? Amanhã a gente vai finalizar com o cronograma, a planilha orçamentária e também com a ficha técnica. Eu não vou ficar apresentando o valor na hora de falar sobre a planilha orçamentária, porque não dá para eu ficar precificando o trabalho alheio, mas eu vou apresentar a tabela Salic para vocês, para a gente ter saber fazer uma pesquisa de mercado e saber fazer essa média de valores. Vou também falar sobre cronograma, vou falar não só como se monta, mas também dar algumas dicas para a gente não acabar ficando maluco no dia de executar nosso projeto, que a gente planejou mal o cronograma e agora eu preciso me desdobrar em 5 para executar isso aqui. Então, vou trazer algumas dicas, também vou mostrar um cronograma para vocês e a gente vai falar sobre ficha técnica. Vou trazer algumas dicas de como montar uma equipe. Que eu falo que até uma das minhas melhores qualidades profissionais é montar equipe de projeto, porque a gente tem que ter todo um balanceamento entre profissional bom, relações harmoniosas e às vezes a gente acha que a gente quer colocar nossos amigos nos projetos e aí não dá certo. A gente se ferra no projeto e perde a amizade. Então, gente, até amanhã, nesse mesmo horário. Quem quiser participar e precisar participar da aula da manhã, pode participar também. Só que amanhã, para o pessoal da manhã, como eles estão com uma aulinha adiantada, né, por causa da minha febre de ontem, amanhã vai ser aquela aulinha bônus, onde eu vou trazer alguns conceitos a mais de projetos culturais mais voltados para a produção e não tanto. Eu vou falar também sobre a parte da habilitação, sobre algumas documentações comuns em editais. Vou falar também sobre a questão de organização coletiva, organização pessoal e planejamento de carreira. Enfim, é isso, meus amores. Tenham uma ótima noite, durmam bem
e bebam água. Disponibilizar essa contrapartida. Vou disponibilizar, família, esse exemplo aqui. Esse arquivinho de exemplo vou disponibilizar para todo mundo. Tá bom? Obrigada. É nóis, família. Bom Amém. descanso e bebam água. Amém. Tchau.